que tem nos transformado cada dia mais, porque primeiro Ele nos amou e o amor dele tem nos transformado. Vamos cantar sobre esse amor dele, sobre a transformação que Ele faz em nossa vida todos os dias. 109, Jesus me transformou. Vamos bem animados. Pelo mal perdido andei, longe do meu Jesus. Sem amor, sem fé, sem Deus, a perecer sem luz. Mas Jesus então me viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. Esse amor levar também aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Pecadores, vinde já, Cristo vos quer salvar. Seu perdão, conforto e paz Ele vos pode dar. Sua luz e seu amor sempre concederá. Vosso coração Jesus transformará. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Amém. Bom dia, irmãos. É muito bom encontrarmos mais uma vez na grande escola, a Escola de Cristo, nesse sábado, nesta manhã tão gostosa, dessa chuvinha que caiu durante essa noite, esses últimos dias dessa semana. E é maravilhoso nós estarmos juntos aqui para louvarmos todos juntos o nosso Deus. Dando continuidade a esse louvor, vamos todos com bastante entusiasmo continuar cantando ao início dessa escola sabatina o hino de número 327. Vamos colocar em pé mensagem ao mundo, especialmente de acordo com a lição dessa semana.
Mensagem ao mundo essa semana, mensagem por meio de palavras, nós vimos a lição. Vamos cantar essa música? 3, 2, 7. Vamos dar a mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz, história de paz e luz. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Verá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Uma voz de advertência ao mundo deve ser o nosso cantar, um hino de fé que fale das bênçãos do amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Verá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Um dever é levar Cristo ao mundo como alguém que pode salvar, que pode afastar pecados e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Verá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Com atitude de reverência, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Bondoso Deus, nosso querido Pai, te louvamos muito porque é um grande privilégio para todos nós estarmos aqui na tua casa para te louvar nesse lindo sábado, nessa manhã de chuva, depois de tanto tempo. E podemos te louvar também porque essa chuva veio molhar nossa terra, tanto que estava precisando, há tanto tempo que estava clamando. Obrigado e louvamos, Senhor, pelo dom da vida, pela proteção que o Senhor nos deu a cada minuto dessa semana. Agora, nessa escola sabatina, convidamos Jesus para que seja o nosso professor em todos os momentos que estamos aqui. Abençoe cada aluno e a cada professor que está aqui nessa manhã e amigos que estão conosco presente, em nome de Jesus. Amém. Nesse trimestre nós estamos trabalhando na divisão interamericana. Na sua capa da lição, do seu guia de estudo da Escola Sabatina, você pode acompanhar e observar quais são os países que vão ser contemplados nesse 3 meses de estudo, no 13º sábado, que é a Venezuela, Colômbia, e tem vários projetos que a igreja está trabalhando para ser direcionado ao desenvolvimento da obra nessa região. E nesse momento nós vamos assistir mais um informativo das missões, uma viagem inesperada. Assistimos juntos todos esse informativo nesse momento. Informativo Mundial das Missões. Uma viagem inesperada. Jerome e seu irmão gêmeo foram criados na Igreja Adventista, localizada no vilarejo de Burrelbum, em Belize. Na juventude, eles foram trabalhar na empresa do pai, cuja atividade era instalar postes elétricos. Certo dia, enquanto subia num poste, Jerome caiu de uma altura superior a 3 metros, por conta de uma falha no cinto de segurança.
ele caiu de costas e, quando recobrou a consciência, percebeu que não sentia mais nada da cintura para baixo. No hospital, o diagnóstico mostrou que ele nunca mais voltaria a andar, mas a sua fé em Deus lhe trouxe paz. Certo dia, enquanto navegava na internet, Jerome encontrou a foto de uma bicicleta pedalada à mão. Ele baixou a imagem, economizou algum dinheiro e construiu a própria bicicleta, que fez o maior sucesso no vilarejo. Algum tempo depois, 2 casais americanos viram a bicicleta de Jerome e ficaram impressionados. Eles tiraram fotos e enviaram para vários amigos, e por causa disso, Jerome concedeu uma entrevista no Canal 7 de Belize. Essa entrevista lhe deu a oportunidade de contar sobre sua história e compartilhar a fé com muitas pessoas. Jerome também queria conscientizar a população a respeito da deficiência física. Foi então que ele planejou uma viagem de 144 quilômetros por Belize. Uma empresa da Alemanha soube de seus planos e o patrocinou para que ele pudesse construir uma bicicleta mais leve. Ele treinou muito e, algum tempo depois, conseguiu completar o trajeto em apenas 3 dias. Desde então, Jerome tem feito várias viagens de bicicleta por Belize, testemunhando que, apesar da sua deficiência, Deus o tem capacitado para realizar seus sonhos. Nossas ofertas do 13º sábado irão ajudar no evangelismo em Belize. Sejamos liberais. Em louvor ao nosso Deus, nós temos uma apresentação especial nesse momento, que seja para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus abençoe vocês também. Onde quer que seja que escondas teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra ao esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lemos e o seguimos, aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é
Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Pelas tuas palavras serás justificados, e pelas tuas palavras será condenados. Esse é o tema que nós estudamos durante toda essa semana, domando língua da lição número 7 do guia do nosso estudo. Nesse momento, eu convido os nossos professores, em cada classe, que fique de pé, para que possamos orar ao nosso Deus para mais um estudo nessa manhã de sábado. Obrigado, Senhor, porque já sentimos muito confortáveis aqui ao sentir a Tua presença conosco nesse momento. Ao ouvir essa música linda, que Jesus é o nosso tesouro, nós podemos sentir pessoas mais ricas do mundo, porque estamos aqui na grande escola, a Escola Sabatina de Cristo. Abençoe cada professor nesse momento, use cada um deles e a cada aluno, para que nós possamos passar momentos agora discutindo esse tema tão maravilhoso que estudamos durante essa semana. Fica conosco por Jesus. Amém. Vai rodar lá entre eles, beleza? O auricular tá dando pau, cara. Tá chiando pra caramba. O pessoal da transmissão tem reclamado dele.
o retorno e o volume para deixa só o volume da transmissão. Vou deixar o 2 e o 3. Falamos de Jesus. Ei, som, eu. Para girar. Isso. Os dois estão ligados. Ei, som. É porque não pode sair da nós aqui, tem que sair só para transmissão. Como é que é? Ah, Eu tô conferindo se não tá saindo da nós não, aqui. beleza. Ei, som, eu, teste. Ei, som, teste, eu. Beleza, então tá no esquema aqui. Agora sim, valeu. Aqui que tenha valido a pena você ter saído de casa hoje para vir até aqui, tá? Que você vir aqui possa fazer realmente uma diferença na sua vida. Não faz sentido eu sair da minha casa e vir para a igreja só para vir, né? Eu tenho que ter um motivo para isso. E dizer aos nossos amigos que nos acompanham através da internet que também eu espero que tenha valido a pena você se conectar agora na Igreja Central de Belo Horizonte e que o que aqui for discutido possa também fazer diferença para vocês. Que as bênçãos que nós estamos recebendo aqui hoje possa estar aí também com vocês. Eu queria começar a lição hoje de uma forma diferente. Eu queria começar a lição lendo a Bíblia.
E lendo, literalmente lendo, tá? Só que eu vou ler a Bíblia na versão contemporânea. É uma versão que parece que foi escrita aqui para Belo Horizonte, para nós. Porque o autor, ele muda as palavras de Tiago, mas não muda o sentido das palavras. E ele começa o texto assim, olha, cuidado com o que você fala. Já parou para pensar? Cuidado com o que você fala. E ele diz o seguinte, olha, não se apressem em querer ensinar, meus amigos. Ensinar é muita responsabilidade. Professores e mestres são muito respeitados, porque se exige muito deles, e nenhum de nós é perfeitamente qualificado para essa tarefa. Erramos quase todas as vezes que abrimos a boca. Se você achar alguém que não falha ao abrir a boca, aí está uma pessoa perfeita, com total controle da sua vida. Tiago agora muda o texto, mantendo o mesmo sentido, ele diz o seguinte, olha, o arreio na boca do cavalo controla o cavalo inteiro. Com um pequeno leme de um grande navio, o capitão consegue contornar a tormenta. Uma simples palavra pode parecer nada, mas é capaz de construir ou destruir quase tudo. E ele continua falando, basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo. Com nossas palavras podemos arruinar o mundo, criar confusões sem fim, jogar lama na reputação de alguém e encher o mundo inteiro de fumaça, uma fumaça que vem das profundezas do inferno. Não é de assustar? Podemos domar uma onça, mas não podemos domar a nossa língua. Ninguém nunca fez isso. A língua é veneno de cobra, uma assassina cruel. Com a língua bendizemos a Deus, nosso Pai, e com a mesma língua amaldiçoamos homens e mulheres feitos à imagem de Deus. Palavrões, maldições, elogios e bênçãos saem todos da mesma boca. E olha só, aí Tiago vira e fala assim, basta, chega, vamos dar um basta nisso. Assim não dá. Você já viu uma fonte dar água pura num dia e água imprópria no outro dia? Você já viu um pé de manga produzir maracujá? Pode uma laranjeira produzir banana? É claro que não dá para tirar um copo de água pura em um poço de lama. Parou para pensar nisso, Leal? A lição de hoje é esse texto, exatamente esse texto que a gente trabalhou aqui agora. E o verso, o autor da lição não vai em Tiago, o autor da lição vai lá em Jesus, nas palavras de Jesus, para buscar o verso para guardarmos a memória. No verso áureo, o que ele diz? Pelas suas palavras vocês serão justificados, mas pelas suas palavras vocês serão condenados. Que coisa estranha, né, Maria do Carmo? E a gente verifica hoje na igreja tanta gente buscando, através de palavras de ensinos, plantar verdades próprias. Não existe a minha verdade. A minha verdade não existe. Pode existir a minha opinião. Mas a verdade é a palavra de Deus. O que eu digo é opinião. E opinião, ela é discutível. A verdade, ela é absoluta. A verdade a gente não discute, a verdade a gente difunde, a gente passa ela para frente. No mais, o resto tudo é discutível. E agora eu quero chamar vocês à discussão. Tiago vira e fala o seguinte, meus irmãos, meus amigos,
nem todos vocês queiram ser professores, queiram ser mestres. Nem todos. Paulo está desestimulando a gente de aprender, de querer ensinar. Paulo está desestimulando a formação, o estudo, o aprendizado, o ensino. O que você acha, Maurício? É Paulo, não, Tiago. Tiago, ele está desestimulando as pessoas de quererem ser professores. Ele fala o seguinte: nem todos queiram ser professores. E aí, Guto, o que você tira disso aqui? Fala aqui para nós. Aí ele está falando sobre as habilidades, né, das pessoas. Nem todos têm essa habilidade. E tem muito trabalho para ser feito, né? Fora ensinar. Existe muita coisa que é para ser feita. Se todos se prestarem só a ensinar, e as outras tarefas da igreja? Gente, olha, quando a gente vê Tiago falando essas palavras, vamos tentar voltar ao tempo. Vamos tentar viajar lá para o tempo de Tiago. Qual era a situação naquele momento? O contexto, o cenário naquele momento. 12 apóstolos e um grupo grande de discípulos. Tiago era um dos discípulos. Tiago não foi apóstolo, Tiago foi discípulo. Ele era irmão de Jesus e não fez parte do grupo dos 12. E o grupo dos 12, a princípio, seriam os pregadores, os mestres. E Tiago se apresenta como um dos mestres. E ali começaram a surgir pessoas querendo assumir posições de liderança. Ocorre isso na igreja hoje? Isso acontece na igreja hoje? Cargo que não aparece, ninguém quer. Mas cargo que dá destaque, fica uma disputa. E a disputa é tão interessante que se a pessoa não conseguir um cargo, o que acontece com ela? Procura outra igreja e alguns até abandonam o barco. Até abandonam. Eu prefiro ser um líder lá naquele cantinho do que um ouvinte, um aprendiz ali. E Tiago chama a gente, olha, cuidado, cuidado. Nem todos devem ser mestres. Primeiro, porque mestre, ser professor, é uma grande responsabilidade. É um risco muito grande. Cada palavra que eu falo aqui agora, eu não estou atingindo só vocês aqui. Não sei quantas pessoas estão lá, pode ter uma só, pode ter uma pessoa só ouvindo lá, mas essa uma pessoa pode, dependendo do que eu falar, eu posso fazer um grande estrago na vida dessa pessoa, ou eu posso mudar a vida dessa pessoa. Então o Tiago está chamando ser mestre, não é simplesmente você assumir uma posição de destaque na sua comunidade. Não, ser mestre, você é responsável pelo que você repassa àquela pessoa. Conta a história de um soldado que ele, atingido gravemente, risco de morte, ele pediu à enfermeira para escrever uma carta para sua professora da escola sabatina. Falou, olha, eu estou aqui à morte, mas o que você me ensinou lá na classe me leva agora à convicção de que eu estou salvo. Eu morro, eu vou morrer, mas morro com certeza da salvação. E aquela professora, ao ler aquela carta, ela voltou e falou, olha, eu acabei de entregar meu cargo. Tem 2 meses que eu entreguei meu cargo de professora porque eu achei que meu trabalho era inútil. E agora eu vejo que meu trabalho foi eficaz. Eu fiz diferença na vida de pelo menos uma pessoa. Só que várias pessoas já saíram da igreja por palavras malditas. Então, amigos, irmãos, não esqueçam de um outro detalhe. Todos nós também somos professores, em algum grau. Na minha casa, por exemplo, eu sou o professor do meu lar. Eu tenho uma influência ali no meu lar. No meu trabalho, eu tenho uma responsabilidade de passar a minha vida, o meu testemunho, para as pessoas que estão ao meu redor.
Então, queira ou não, você é aluno e eu sou professor. Pensem aqui na igreja, quem é o nosso líder? É o pastor Paulo. Ele tem a responsabilidade de conduzir esse grupo. Mas quem conduz o pastor Paulo? Quem conduz ele? Pararam para pensar nisso? E aí você vai falar a associação, o presidente, e quem conduz ele? Então todos nós somos em algum grau professores e todos nós em algum grau somos alunos. E nunca vamos deixar de ser alunos. Jamais vamos deixar de ser alunos. O próprio Cristo, quando ele ensinava, ele deixava claro que ele buscava o conhecimento, o poder do alto. Ele buscava do Pai a fonte do seu conhecimento. Então o próprio Cristo, como o grande mestre nosso, em algum grau ele foi aluno. E aí eu agora vou me ensorbecer, vou me encher de orgulho e falar, aqui na classe número 8 o professor sou eu. Não, aqui eu sou o principal dos aprendizes. Se eu não aprender, eu não tenho condições de coordenar. A propósito, aqui não é professor, aqui é só um coordenador, né? E nessas esferas que você colocou, né? Nenhum de nós temos a desculpa de não ensinar a ninguém, né? Exatamente. É o que eu digo, em algum grau todos somos mestres. Todos somos mestres. Nós todos temos a responsabilidade. Agora, o grande conforto para nós é que todos erramos. Todos erramos, tá? Então, se um dia você falar alguma coisa errada, refreie a sua língua, segure para você não falar uma palavra errada, porque você não vai conseguir mais trazer essa palavra de volta. Mas você sempre vai ter a chance de arrepender e pedir o perdão. Tiago, ele fala isso, tá? Se você um dia achar uma pessoa que nunca falou uma coisa errada, você encontrou a pessoa perfeita. E a pessoa perfeita nós sabemos que não existe. Ela não existe. Então o que nós precisamos fazer? Buscar, refrear a nossa língua, segurar, ouvir mais. Lembrar que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Ouvir mais, falar menos. Só que infelizmente o nosso cérebro é muito perto da boca. E às vezes a gente fala antes de pensar. O pensamento vem depois da palavra. E nunca esquecer que pensamentos produzem palavras, palavras produzem ações, ações vão produzir hábitos, os hábitos formam o nosso caráter. E é nosso caráter que vai nos levar para o céu. É a única coisa que nós vamos levar dessa terra, é o nosso caráter. Poder da palavra. Leal, a palavra tem poder? Muito poder, muito poder. E o poder para o bem e para o mal. Moisés falando ao povo de Israel, por ordem de Deus, tá? Moisés falando por ordem de Deus. O que Moisés falou a respeito das leis, dos mandamentos de Deus, das ordenanças? Para lembrar a memória de vocês, até hoje, se você entrar na casa de um judeu, quando você entrar na casa dele, na porta vai ter lá uma plaquinha, lembrando alguma palavra, algum versículo da Torá. E quando você entrar na casa dele, nos cantos, nos umbrais das portas, em cantos, haverá plaquinhas com palavras, fragmentos da Torá ali, para que a pessoa possa andar pela casa lendo aquelas palavras. Isso foi uma ordenança de Deus. Mas depois Deus deu uma outra ordenança para eles. A minha lei deverá ser colocada onde? É importante sim que a minha lei esteja nos umbrais das portas, porque vocês possam ver, mas coloquem no coração. Como nação, eles acabaram se perdendo. Deus está falando com a gente hoje, essas palavras, Ele está falando com a gente hoje o seguinte: olha, é importante você ter a Bíblia dentro de casa. É necessário você ter a Bíblia dentro de casa. Mas não adianta você abrir ela lá no Salmo 21 e deixar ela aberta lá, não. É preciso você transferir as palavras da Bíblia para onde? Para o coração. E aí ele fala mais um pouco. E não é só colocar no seu coração, não. É fazer mais o quê?
passar todos os dias, andando, ao deitar, ao levantar, comendo, trabalhando. Inculque essas palavras. Inculcar, vem da cuca, né? Colocar dentro da cuca. Tá? Colocar na mente das crianças. Todos os tempos. Por quê? Porque vai chegar dia que nós não teremos acesso a palavra, a Bíblia. O povo de Israel, quando ele estava no cativeiro, eles não tinham esse direito de colocar a palavra nos umbrais das portas. Mas quem tinha ela no coração, estava com ela preservada. O poder da palavra continua ainda. Salmos. O que o salmista diz a respeito do poder da palavra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Provérbios. O que Salomão fala a respeito do poder da palavra? Ele chama a palavra de prata, como maçãs de prata em salvas de ouro, assim é a palavra dita a seu tempo. Olha só que legal, a palavra é como prata, mas colocada em uma fruteira de ouro. Só que essa palavra dita ao seu tempo. Já que Salomão, quando ele diz a palavra maldita, o que ele diz? Que ela desperta a ira. Palavra mal falada, ela desperta a ira, o furor na pessoa. Salomão ainda diz o seguinte, olha, a ansiedade no coração do homem o abala, mas a boa palavra o acalma, o alegra. Quando Saul estava irritado, quem que ele chamava? Davi. Por quê? Porque Davi acalmava. Davi, com sua harpa, né? Ele não era só o tocar da harpa, não. Davi sempre cantava palavras. Ele dizia palavras que fazia com que Saul baixasse o ânimo dele. Uma curiosidade, como que Deus é perfeito, a gente vê, né, desde a época da Bíblia, se as pessoas estudassem mais, não precisavam de tanto dinheiro gasto em pesquisas. Eles pesquisaram agora, aqui na UFMG, e descobriram que o som da harpa celta, ele age em certo lugar do cérebro, nos neurônios, em certos neurônios, trazendo, curando alguns aspectos de dor, agindo na dor, em alguns pontos, o som da harpa. Então eu falei, bom, Davi já fazia isso, né, há quanto tempo? Que coisa interessante, né? Estudos feitos agora por psicólogos descobriram que a harpa produz um som, uma tonalidade que atenua a dor. E Saul já sabia disso. Talvez Davi nem soubesse, mas Saul já sabia. Porque toda vez quando Saul estava sentindo dor, estava em depressão, angustiado, ele chamava Davi para tocar. Mas ele não é só tocar, como eu disse, ele tocava e cantava. E as palavras também têm um poder de matar e de curar. Pequenas coisas são grandes coisas. Tá certo isso? Pequenas coisas são grandes coisas. Olha, há um texto, se eu não me engano, de Ellen White, que diz que Deus está nos detalhes. Deus está presente nos detalhes. Só que eu vou dizer para vocês uma coisa ruim também. Nos detalhes também está Satanás. E aí? São as pequenas coisas que fazem a diferença, tá? Quando eu era pequeno ainda, meu avô costumava contar a história que Satanás, meu avô mexia com madeira, né? E na madeira, quando você trabalha com madeira, você usa uma ferramentinha simples que chama-se cunha.
Conhecem a cunha? Você conhece, Leal? Cunha. Você conhece uma ferramenta, uma pecinha chamada cunha? Madeireiro usa muito ela, o marceneiro usa muito essa pecinha. Ela é uma peça de madeira chanfrada, em forma quase uma pirâmidezinha, e que você precisa abrir uma brecha, abrir uma fenda. Você cria uma pequena fenda, coloca aquela cunha ali e começa a bater nela. Começa a bater e ela vai abrindo a madeira. Satanás é mestre no uso da cunha. Satanás só precisa abrir uma pequena fenda na nossa vida para provocar um estrago grande. E Tiago, gente, vamos lembrar sempre, Tiago era irmão de Jesus. Jesus foi o mestre das parábolas. E Tiago aprendeu com ele. E Tiago gostava muito de usar metáforas. E aqui ele usa uma metáfora. 7 metáforas, não uma, 7 metáforas para falar sobre a nossa língua, sobre o controle nosso da língua. E a primeira metáfora que ele usa é o cavalo. Alguém aqui já andou a cavalo? Alguém já andou a cavalo aqui? Já, né? Qual uma das peças, a principal peça do cavalo é o arreio, não é? É o arreio. Arreio é o volante do cavalo. Só que dentro do arreio tem uma outra peça que é o freio. O freio é uma pecinha, é um pedacinho de ferro que ele está na frente do arreio e é colocado na boca do animal. E quando você puxa o arreio de um lado para cá, o cavalo vira. Quando você puxa do outro lado, o cavalo vira para a direita. Igual um volante, só que na corda. E quando você puxa os 2 fios da corda, aquela peça, ela entra para a boca do animal e o animal é forçado a parar. É uma pecinha de nada, é uma coisinha à toa. Mas aquilo ali dá o controle do cavaleiro sobre o cavalo. Ele vai andando para trás. Se você insistir, ele volta, quer dar ré. Por quê? Machuca a boca dele. O freio começa a incomodar a boca do cavalo. E ele para. Nós temos freio sobre a nossa língua? Gente, essa pergunta é uma pergunta retórica, tá? Não quero resposta, não. Eu não sei se eu tenho. Tá? Principalmente quando eu estou dirigindo. Oh, tristeza. Você conseguir controlar a sua língua, o seu impulso, quando você está dirigindo. Contigo é assim? Na direção? Não dá vontade? Teve uma vez que um rapaz, ele estava dirigindo o seu carro, um senhor dirigindo o carro, e de repente um senhor já de idade passou, mudou de faixa bem na frente dele e deu uma fechada nele. Se levar uma fechada no trânsito, assim, seu sangue sobe. Esse rapaz, ele não satisfeito, ele arrancou na frente, passou aquele senhor de idade, parou o carro na frente dele, travou e começou a xingar todos os palavrões disponíveis, todos. E ainda não satisfeito, desceu do carro e começou a esmurrar o carro daquele velhinho. Aí, depois que ele extravasou toda a sua raiva, ele foi embora. E com o seu carro ele foi e parou em frente à igreja adventista do 7º dia, com o carro dele. E entrou para o quartinho, porque ele ia ser o pregador daquele dia. E quando ele entrou lá dentro, o ancião que ia subir ao púlpito com ele, era aquele velhinho que ele tinha descarregado toda a sua ira sobre ele. E aí? Senhor, eu não estou em condições de pregar. Assuma meu lugar. Gente, palavras malditas trazem maldição. Palavras bem ditas trazem bênçãos. E eu que tenho que me controlar no trânsito. Como que eu faço? O freio na boca do cavalo. Será que eu tenho esse freio sobre a minha língua? O navio. Alguém já andou de navio? Alguém já andou de navio? Nunca andei num transatlântico. Tenho vontade de andar, mas já andei num barco, na travessia, um barco para 500 pessoas,
grande o suficiente para você olhar e falar, controlar isso aqui. Para controlar isso aqui, o cara tem que ser bom. E o que ele tem na mão? Um timão. Ele tem um timão na sua mão e aquele timão controla o quê? Um leme, uma peça, uma pecinha que vira e aquela pecinha faz com que o navio se controle. Nós temos controle da nossa vida, nós estamos no mar. Nossa vida é um mar. Eu sou apenas um barquinho dentro desse mar. Controlo ou não? Dizem que uma vez um porta-aviões da Força da Marinha Americana estava navegando e viu à noite viu uma luz contrária e pediu, né? Aqui é o porta-aviões Lincoln, deu o código dele lá, né? Falou, estou navegando em sua direção e peço que você desvie sua rota. E o outro rapaz do outro lado falou, olha, eu também estou aqui e sugiro que você desvie sua rota. E aquele capitão do porta-avião se sentiu ofendido. Como um rapaz falar isso para os Estados Unidos? Um canadense falar para o americano para desviar a rota? Quem tem que desviar é você. E entrou aquela briga. Quem desvia? Por fim, quando a coisa estava ficando ruim, o capitão do navio, do porta-aviões, deu toda a descrição do seu porta-aviões, poder de armas que ele tinha ali, que ele podia destruir a qualquer momento. E o outro virou e falou, olha, você pode ser tudo, eu não tenho nada, eu só tenho uma marmitinha aqui do meu lado, mas eu estou no farol. Eu estou no farol, eu não posso desviar. Quem tem que desviar é você. Gente, nós no nosso navio temos o leme. Nós é que temos que controlar a nossa língua. Nós é que temos que controlar o nosso barco. Senão nós vamos bater no rochedo. Nós vamos bater na pedra. O farol está aí, Maria do Carmo, avisando para a gente. Corrija seu rumo. Refreie sua língua. Pense no que você fala. Cuidado com o que você fala. São pequenas coisas. Um pequeno leme, um freio na boca do cavalo é que controlam. Só que Tiago continua com suas metáforas. São 7 metáforas, nós falamos de 2. E ele continua falando o quê? Qual a próxima metáfora de Tiago? O fogo. Fogo é bom ou ruim? Fogo é bom ou ruim? Fogo é bom ou ruim? O pastor Tchoque, ontem, o pastor, nosso ministerial da Escola Sabatina, na divisão, no comentário ele pegou uma faca, a faca igual a que eu tenho, uma faca que eu gosto muito, pegou a faca, colocou na mão e falou, isso aqui é bom ou ruim? Uma peixeirona, né? Falou, isso aqui é bom ou ruim? Depende na mão de quem a faca está. Na mão de uma pessoa, um psicopata, ela é uma arma mortal. Na mão de um cozinheiro, ela é vida, é alimento. Então o fogo também depende. Tá? O fogo me aquece, o fogo prepara meu alimento, mas o fogo destrói. O fogo mata. E fogo, gente, tem um detalhe. Alguém já assistiu aqueles documentários de sobrevivência na selva? Para você produzir fogo, você precisa de quê? Hã? E o que você precisa para produzir fogo? Não, fala aqui para nós. Para produzir fogo. A gente assistindo naqueles documentários, eles ensinando que muitas vezes você precisa ter uma pedra, que sai faísca, muitas vezes uma palha de aço, uma pilha e muitas vezes um pau. Um simples pau, uma madeira que vai roçando até produzir brasa. Olha, ele buscou aqui, olha, para produzir fogo eu preciso pedras, ou uma pilha com palha de aço, ou pau. Mas com que objetivo? O que eu preciso tirar de qualquer um desses objetos? Fogo. Faísca. Faísca. O que é uma faísca, Renata? Fagulha. Uma fagulha. Tá? É aquele piscar de luz ali. Só aquilo ali
é capaz de produzir e incendiar uma floresta inteira, uma fagulha. Gente, Deus está presente nos detalhes. Aquela fagulha para o sobrevivente no campo significa o quê? Vida. Porque ele vai produzir fogo para alimento e para aquecer. Aqui uma fagulha. Aquela fagulha no lugar errado significa o quê? Destruição. Uma pequena coisa. Tiago muito inteligente, né? Buscar nesses detalhezinhos. Hã? Fogo também. Ah, olha aqui, gente. Fogo mata, mas fogo também purifica. Fogo também purifica, tá? Quando você quer purificar o ouro, quando você tira ele da terra, ele é cheio de ligas, cheio de impurezas, cheio de coisa ruim. E quando você passa ele no fogo, ele sai puro. Ele sai puro. Tiago usa a língua também para uma outra coisa, que isso é assustador. É assustador isso que Tiago fala agora. A língua é um mundo de iniquidades. Que é isso, Maurício? Um mundo de iniquidades. Como que você vê isso? Acho que é Salomão que disse que a boca fala do que está cheio o coração, né? E também tem uma passagem na Bíblia que fala que o nosso coração é corrupto, enganoso. Então a língua vai refletir o que é o nosso coração, a nossa natureza mesmo, né? Se a gente não souber dominar, é isso que vai sair. Olha a língua a Bíblia na linguagem contemporânea que ele fala, olha, a língua pode arruinar o mundo. A língua pode arruinar o mundo, pode acabar. Olha, na Guerra Fria, durante o período da Guerra Fria, existia lá na União Soviética e cá nos Estados Unidos uma central de controle. E bastava o quê? Uma palavra, uma única palavra, para que se apertasse o botão vermelho e disparasse os mísseis carregados de armas nucleares. Então, uma palavra, eu posso arruinar o mundo. Uma palavra podia disparar ali praticamente o final desse mundo. E sabem por que não apertaram? Que por várias vezes essas palavras foram ditas. Sabe por que não acabou? Porque Deus falou, não está na hora. Vou falar para vocês uma coisa. Vou dizer para vocês uma coisa. Deus não precisaria acabar com o mundo. Nós, sozinhos, damos conta disso. Deus não precisa, nós damos conta disso, tá? E o principal instrumento para acabar com arruinar o mundo é a nossa língua. Não é por acaso que Tiago deixou esse item. A língua é um mundo de iniquidades para colocar no meio das 7 metáforas dele. Ela ficou exatamente ali no meio das 7 metáforas. A poesia, a literatura hebraica trabalha muito isso. Eles chamam isso de quiasmo, essa formação poética, literária, onde o ponto principal ele coloca no meio. Vamos ter cuidado, gente. Nós podemos estar arruinando o mundo. Quinta-feira, bênção e maldição. E aqui Tiago busca 2 figuras de linguagem. Água e frutos. Água e frutos. Alguém já bebeu água do mar? Por acidente, né? Mas alguém já viu alguém morrer de sede no mar? Alguém já viu alguém morrer de sede dentro do mar? Por quê, Paula? Eu vou te dizer uma coisa, a água do mar não é impura não, a água é pura.
Só que é salgada. É salgada. A água salgada, se eu beber dela, vai acontecer o que comigo? Desidratar. A água, em vez de me hidratar, ela desidrata. Então, Paula, o impuro aqui, ela é imprópria para hidratação, porque o sal vai me desidratar ao invés de me hidratar. Então é possível você tirar água doce do mar? É possível chegar você ir numa poça de lama ali e tirar um copo de água pura? Na guerra toma-se água da poça de lama, não toma, Leal? Mas o que o soldado precisa levar? Ele leva um aparato de coisas, filtros e um comprimidozinho que faz a desinfecção da água. E mesmo assim, quando ele volta da guerra, o que ele vai ter que fazer? Passar por uma bateria de exames para ver se ele está bem. Porque aquela água é imprópria para o consumo. E aí, Maria do Carmo? Como que você compara isso na sua vida, na minha vida? Eu aqui na igreja falando com vocês para controlar a língua, para segurar, ver o cuidado com o que você fala, e quando eu saio ali na porta, eu descarrego o meu arsenal, né? Ou seja, um dia eu dou água doce, no outro momento eu forneço água amarga. Em um momento eu dou água limpa, no outro momento eu dou água suja. Tem coisa errada. E Tiago diz, vamos parar um pouco, vamos parar com isso. Basta, chega, a coisa não pode ser assim. Ou você produz água boa, ou você produz água ruim. E aí imediatamente ele pula para as árvores frutíferas. E ele fala o seguinte, a minha Bíblia parafraseou, trouxe bem para uma cultura brasileira. É possível você chegar lá num pé de manga e colher maracujá? E se eu te falar que eu já colhei? Gente, só é possível colher maracujá num pé de manga se o pé de maracujá, a parreira dele correu para cima da manga. Mas no pé do maracujá, do pé da manga, só vai produzir manga. E vou te dizer mais, só vai produzir a espécie plantada. Se você plantou manga espada, ela não vai te dar manga ubá. E vice-versa, né? E vice-versa. Vamos pensar um pouco, gente, essa lição, amigos da internet, eu quase não falei para vocês hoje, mas pensem um pouco nisso, tá? Essa lição não é para você, não. Essa lição é para mim. Quem tem que controlar a língua, Maria do Carmo, eu não posso controlar a sua língua. Eu não posso. Nós temos a mania, um costume, uma coisa desde o meu tempo de criança que fala o seguinte: fala o que eu mando, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E Tiago me chama ao contrário. Você está fazendo o que você faz? Tiago me faz essa pergunta. Você vive o que você prega? Essa pergunta Tiago faz também de uma forma retórica, ele não espera a resposta. Ele quer que eu vá para casa pensando nisso. Wellington, pense na sua vida, como que você se conduz no seu trabalho? Você é um na igreja e outro lá fora? Gente, tiremos as máscaras, vamos tirar as máscaras, vamos ser mais reais. Vamos mostrar a nossa cara. Mas que ao tirarmos as máscaras, que ao mostrarmos a nossa cara, o nosso rosto mostre a imagem de Cristo. Nós temos medo de tirar as máscaras, que a gente não sabe qual a imagem que nós vamos refletir. Se é a imagem de Cristo ou se é a imagem de Satanás. E nós não temos dupla escolha, não. Nós não temos como escolher. Ou eu represento um, ou eu represento o outro. E a minha língua, o meu proceder, o meu falar, revela muito disso. E vamos cuidar com as palavras, porque enquanto eu não falo, as palavras são minhas escravas.
Enquanto eu não estou falando, a palavra é minha escrava. Depois que eu digo, eu sou escravo das minhas palavras. E muita gente já foi para a prisão, já pagou processo por falar sem pensar. E o nosso processo, eu não tenho que preocupar com o processo aqui da terra. Eu tenho que pensar no processo futuro. O que vai decidir a minha vida eterna ou a minha perdição eterna. Som. 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 Teste, som. Gostaria de solicitar aos professores que neste momento concluam o estudo da lição. Nesta manhã de sábado, temos muita satisfação de encontrar irmãos queridos e também pessoas que a gente ainda não conhece. Agora é a oportunidade que temos de desejarmos um feliz sábado ao irmão que está do nosso lado. Deseje um feliz sábado ao irmão que está do seu lado. Como diz o nosso pastor, que bom que você veio. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, não é verdade? Para o nosso deleite espiritual, neste momento vamos ouvir o trio composto pelo Mirel, Stephanie e Franciele. A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de o coroarem como um rei. Não era de rubi ou diamante, mas era feita só desta maneira, e por que fazê-lo rei, coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la, e por amor deixou seu lar real.